Vada é essa. Estou aqui no canal da EPBR. Eu sou o Gustavo Galdardi. Dessa vez a gente está fazendo essa entrevista gravada, um modelo um pouquinho diferente, mas para a gente ter a oportunidade de estar conversando aqui com o André Nassar, que é presidente da Biov, a indústria que representa, a associação que representa a indústria de óleos vegetais no Brasil. Quem me acompanha é a nossa editora Nayara Machado. André, primeiro eu queria agradecer o seu tempo, estar aqui com a gente, fazendo essa conversa aqui sobre o mercado de óleos vegetais, o mercado de soja e o mercado de biocombustíveis. Nós somos uma agência, cobrimos energia principalmente, é o nosso tema principal, então a gente acaba sempre puxando para o nosso lado aqui. Obrigado, e eu queria já começar com você. A gente está num momento diferente do mercado, mais uma vez, né? A gente está desde o ano passado passando por alguns desafios de preço, de suprimento, de reequilíbrio e desequilíbrios do mercado. Eu queria que você começasse, que a gente poder começar essa conversa com você dando um pouco da visão para vocês, onde que está apertando mais esse calo. Então, oi, Gustavo, cumprimentar você, cumprimentar a Nayara e agradecer à EPBR pela entrevista, pela oportunidade. O material que vocês produzem é muito bom, então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Bom, só outra coisa que acho que é importante, só mencionar um pouco da Biov, né? A Biov, as associadas da Biov, a gente tem um conjunto de associadas que são produtoras de biodiesel. É só para dar uma dimensão, a produção dessas associadas representa ao redor de 35% do mercado, tá? Só para entender o tamanho das associadas da Biov no mercado de biodiesel. Quando a gente vai para o mercado upstream, vamos falar assim, que é a produção de óleos vegetais, aí já são 60%, tá? Que é, na verdade, uma das principais atividades das nossas associadas é o processamento da soja e a produção de farelo de soja e o óleo vegetal a partir da soja, tá? Só para dar esse panorama aí. Bom, no mercado de biodiesel, realmente a gente está... Na verdade, nós estamos vivendo momentos desafiadores no biodiesel, se não me engano, desde 2019, né? Quando veio a decisão de se aprovar o cronograma até o B15 em função dos testes. Então, ali já foi um desafio enorme para a gente conseguir resolver as questões dos testes em veículos, né? E aí, 2020 foi um ano muito difícil, porque teve a Covid, toda a crise, a pandemia, ela levou uma perspectiva de queda no mercado de diesel, né? E aí, se há queda no mercado de diesel, há queda no mercado de biodiesel, consequentemente. Essa queda no mercado de diesel ocorreu, mas foi muito curta. O mercado de diesel se recuperou com muita rapidez, só que quando houve a recuperação do mercado de diesel, né, boa parte do óleo vegetal e da soja para produzir o óleo vegetal já tinha sido exportado, estava comprometido em contratos de exportação, porque toda essa crise da Covid ocorreu exatamente na safra, né? E a volta do mercado de diesel, puxando o mercado de biodiesel, ocorreu na entre-safra, tá? Então, a gente teve várias coincidências ruins, e agora a gente está vivendo coincidências ruins de novo. O fator principal hoje ele é um pouco diferente, é uma preocupação grande do governo em relação a impactos do biodiesel no preço do diesel. Esse é o principal fator que coloca esse desafio para nós. E agora, assim, o mercado ele mudou completamente, porque houve uma decisão do governo de reduzir, então, aí a mistura, né, de biodiesel no diesel. Isso vai gerar implicações no fornecimento da matéria-prima principal, que é o óleo vegetal, e também a soja, né? Porque hoje o óleo vegetal, acho que é um número importante, ele representa ao redor de 76%, como matéria-prima, ele é 75%, 76% da produção de biodiesel, então ele tem muita relevância, né? Essa decisão do governo, evidentemente, preocupou demais os produtores de biodiesel. Muitas empresas aí estão com capacidade ociosa elevada, não conseguiram vender no último leilão.
Então, assim, é um aspecto importante. Só para também terminar minha fala, não ficar com uma fala muito longa, tem várias coisas ocorrendo no biodiesel que a gente vai discutir, né, que é a mudança do sistema de comercialização, saindo do leilão público para um modelo que ainda está sendo desenhado. Isso tem implicações em questões tributárias, né? E tem um debate muito grande também sobre o diesel, do futuro, o diesel renovável, que é o diesel verde, né? Que ainda não tem marco regulatório, mas que os produtores de biodiesel consideram que é muito importante desenvolver o mercado de diesel verde, mas na Biov nós temos uma preocupação do mercado de diesel verde, dele contaminar ou gerar riscos para o mercado de biodiesel, tá? Se for feita uma transição muito rápida. Quais que seriam esses riscos do diesel verde? E, assim, uma questão que tem pesado muito é a questão do preço, né, do biodiesel, foi o argumento para a redução de mistura. E o diesel verde, ele teria essa competitividade econômica com o biodiesel? Quais seriam os impactos dessa inserção? Tá, o diesel verde, a matéria-prima dele vai ser a mesma, certo? Vai ser o óleo vegetal, basicamente. Ele tem que vir de um produto renovável, senão ele não vai ser verde. Então, ou ele vai vir de uma gordura animal, ou ele vai vir de óleo vegetal. Não tem ainda, ele não pode vir de um derivado de petróleo, né? Então, dessa forma, o diesel verde teria, do ponto de vista de preço, ele teria o mesmo desafio que o biodiesel está vivenciando. Ele teria um desafio ainda maior, porque quando você... A usina de biodiesel, ela tem uma necessidade de investimento, um CAPEX, né, como o pessoal fala no mercado, né, que é bem inferior à necessidade de investimento para se montar uma refinaria para produzir diesel verde. Os números que eu conheço demonstram que o investimento numa usina de diesel verde, ele é pelo menos 5 vezes mais alto do que de uma usina de biodiesel. Então, por conta desse maior CAPEX, né, você tem um custo mais alto, o custo do diesel verde, ele vai sair superior ao do biodiesel. Como ambos usam a mesma matéria-prima, o diesel verde, na prática, ele vai ser mais caro, né? Então, ele é um combustível do futuro, ele não é um combustível para agora. Só que qual que é aí, respondendo a tua pergunta, tá, Nayara? Qual que é a nossa preocupação? É que, primeiro, é preciso criar um mercado para o diesel verde? É preciso definir o que é o mercado de diesel verde? Sim. Agora, a gente tem uma preocupação grande com refinarias, né? Utilizando o chamado coprocessamento, ou você fazendo algum nível de mistura de óleo vegetal no processamento do diesel, e aquele diesel ele sai melhorado no sentido que ele tem um óleo vegetal hidrogenado, né? Misturado já no diesel. Isso eu não vejo como nenhum problema, isso é bom para o mercado de óleo. O problema é que o pleito é para que esse produto possa entrar no mandato de biodiesel. Então, ainda mais agora que nós estamos com esse desafio de preço, né, eu acho que tem que se pensar muito bem o que fazer. Existe um mandato de 15%, é um mandato que foi criado para o biodiesel. A indústria de biodiesel, ela tem que crescer, ela tem que competir, né? Evidentemente, ela tem que competir, porque outros produtos virão, mas hoje toda a política foi construída dizendo, olha, a substituição do diesel fóssil vai ser única e exclusivamente com o biodiesel. Então, acho que a gente tem que fechar esse ciclo. Esse ciclo se fecha quando chegar em D15, né? E ainda mais agora que a gente está num momento de redução de mandato, não é momento de se mexer nessa indústria, porque se você mexer no mandato, se você permitir outros competidores, tudo isso vai tirar enorme atratividade do produto biodiesel. E as usinas de biodiesel são jovens, nós não estamos falando de usinas que têm 20 anos que estão depreciadas, elas são jovens, né?
Então, é preciso proteger esse investimento. Essa é a preocupação principal nossa. Agora, para o futuro, eu acho que nós temos que ser ambiciosos. Quanto de diesel fóssil nós queremos substituir? Né? Queremos ser igual ao etanol, que substitui quase 50%? Aí nós temos que ter diesel verde e temos que ter o biodiesel. E essas duas matérias, esses dois produtos competindo no mercado e substituindo o diesel fóssil. André, deixa eu só complementar um pouquinho essa pergunta. Como que, na visão de vocês, a gente consegue resolver essa questão da formação de preço, para que a formação de preço no mercado de combustíveis não seja um obstáculo para a inserção de biocombustíveis na matriz? O governo está discutindo fundo e outras medidas. Vocês entendem que pode ser por essa linha também? Olha, eu entendo que Bom, primeiro, né, o biodiesel não tem futuro. Presente ele até tem, mas ele não tem futuro se o governo sempre fizer um raciocínio de que quando o biodiesel estiver mais caro, nominalmente, né, na porta da usina versus a porta da refinaria, né, que é a análise que é feita, quando o biodiesel estiver mais caro do que o diesel, você tem que reduzir a mistura. Não, se a política for levada dessa forma, né, a gente vai, evidentemente, reduzir a mistura no limite até zero quando o biodiesel estiver mais caro, né? A gente está assistindo desde lá, quando eu falei aquele histórico lá de 2000, né, quando veio a pandemia, o preço do petróleo caiu muito e o preço dos alimentos, que é o óleo vegetal, a matéria-prima para alimentos, subiu. Então, esses dois preços se descasaram. Mas teve momentos já em que o óleo vegetal estava no mesmo preço do diesel, né? Uhum. Então, assim, a gente não quer que a mistura seja usada para ajustar o preço do diesel, porque isso levaria a um prejuízo enorme para o biodiesel. Agora, olhando o diesel, que é a tua pergunta, o que eu acho? Eu acho que nós temos que trabalhar no mercado livre, né? As oscilações de petróleo lá fora têm que oscilar, têm que ser acompanhadas por oscilações no preço do diesel aqui dentro, dos derivados do petróleo aqui dentro. Tá? Como aqui no Brasil nós ainda temos um mercado de frete rodoviário muito forte, certo? Essas oscilações serem automáticas, isso gera um prejuízo para a renda dos transportadores. Então, no meu entendimento, o acompanhamento das oscilações deve ser amortizado no tempo, para dar tempo do mercado de frete incorporar o aumento. Então, essa é a primeira coisa, tá? Então, tem que ocorrer a correção dos preços para cima ou para baixo, mas quando o preço do petróleo sobe e o diesel nosso tem que subir, ele tem que ser amortecida esse acompanhamento. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, idealmente, né, dependendo do patamar de câmbio que nós temos, nós não teríamos esse problema de forma tão forte como está ocorrendo agora. Mas, como nós temos um real desvalorizado, aí, no caso de momentos em que o real está desvalorizado, eu entendo que uma solução via um fundo para amortecer, sem prejudicar o fluxo de caixa das refinarias, é uma boa solução. Mas ela tem que ser temporária, ela tem que ser uma solução que tenha muita transparência, porque essas transferências de recursos de uma empresa estatal para outra, como a gente sabe que ocorre hoje, e as refinarias vão deixar de ser estatais, mas ainda são, elas são muito objetos de política, certo? De influência política. Então, a gente não pode deixar influências políticas atuarem no mercado de energia, não é bom. Toda vez que isso ocorre, o consumidor tem prejuízo ou do lado do preço ou do lado do abastecimento. Então, fechando a tua pergunta, Gustavo, num momento de câmbio desvalorizado, em que quando o preço do petróleo ele está subindo e quando a gente faz a conversão da paridade aqui dentro, isso vira um preço de diesel muito elevado, certo? Eu entendo que aí deve sim existir um sistema de fundo para amortizar isso, tá? Agora, a transferência, o acompanhamento do preço aqui, do preço do diesel aqui,
à medida que oscila o preço do petróleo, ele precisa ser amortizado, ele não pode ser automático por conta dessa característica do mercado brasileiro de ter um mercado de transporte, de transportadores, que são os grandes consumidores de diesel no Brasil. E aí seria uma iniciativa da Petrobras ou do supridor? Você acredita que ter um programa governamental fazendo esse meio de campo entre o suprimento e o preço na bomba não seria adequado? Você fala do fundo ou da questão da transferência das oscilações lá fora para cá? O governo está estudando fundo, está estudando uma questão de você poder fazer uma banda de tributação, né, utilizar o princípio original da CID, tem uma série de propostas que a gente está vendo, mas que não tem ainda. Até recentemente a gente até apurou que até um mecanismo de cashback para usar o recurso do fundo para pagar direto ao consumidor final. E aí a gente escuta os agentes sempre para entender, ok, tem várias inovações sendo pensadas, mas não vai dar para contar com a Petrobras para resolver esse problema, até porque ela está vendendo as refinarias. Então, a gente sempre gosta de ouvir os agentes do mercado para ver, bom, como é que a gente traz isso para o presente? Exato. Então, assim, a primeira coisa, eu acho que o foco não pode estar no nível de preço, certo? Um dia o petróleo pode chegar a 150, como já chegou, né? Sim. Se o petróleo chegar a 150 a gente tiver câmbio de 6, não tem como ter diesel de 3,50 na bomba. Ele não vai custar isso. Ele vai custar muito mais caro do que isso, né? Então, não adianta a gente querer controlar o nível de preço. Isso já foi tentado fazer lá com a gasolina lá atrás, no governo Dilma, e deu muito errado, né? No meu entendimento, o que tem que ocorrer você precisa amortizar a variabilidade, a oscilação desse preço, tá? A volatilidade dele precisa ser amortizada. Nesse sentido, eu entendo que uma Petrobras, mesmo quando ela tiver 50% do mercado de refinarias, eu acho que é isso, né, que é o plano, que a Petrobras, com a venda dos ativos, ela ainda fique com 50%, né? Tendo 50% do mercado e não sendo um mecanismo de intervenção, ou seja, sendo um mecanismo de amortização da variabilidade, eu entendo que a Petrobras consegue fazer e os demais agentes vão acompanhar. Tá? Então, assim, idealmente, eu acho que não deveria ter fluxo de recursos. O ideal era você ter uma sistemática de amortecimento da variabilidade. Só que, no momento, se a gente coincide com o preço de petróleo subindo e câmbio desvalorizado, só o amortecimento não vai ser suficiente, certo? Aí eu entendo que deveria existir algum tipo de aporte financeiro. Outra coisa, tem uma carga elevada tributária na gasolina, certo? E no diesel é um pouco menor, mas tem a questão do ICMS. Então, eu acho que seria muito salutar que se chegasse a uma solução negociada com os estados sobre a questão do ICMS para nivelar a carga tributária na gasolina, que é a mais alta, e no diesel, em níveis compatíveis com outros setores da economia. Porque nós estamos falando aí de carga tributária de praticamente de 40% no diesel. Então, ela é mais alta do que a média dos demais setores. Tá? Agora, idealmente, eu faria isso no contexto de uma reforma tributária. Que é o que está vindo aí, espera-se, né? Nayara? Queria perguntar desse novo modelo de comercialização que a ANP aprovou recentemente. Como que vocês estão vendo isso, essa forma de comercialização direta, né? Que vai ser entre produtores e distribuidoras, e aí você vai ter só uma parte, uma linha de corte para quem vai ser obrigado a apresentar a comprovação do volume comercializado, e tem também a perspectiva de, em 2023, abrir para importação de biodiesel, né? Como que vocês estão vendo essas questões? Olha, primeiro o modelo de comercialização. Assim, o governo está muito decidido em mudar completamente o sistema, né?
de comercialização. Então, quando a gente a gente fica cara a cara com essa realidade, né, a gente percebe, como o setor privado, que as nossas alternativas para manter o sistema atual, por exemplo, elas ficam praticamente inexistentes, né? Então, a gente está trabalhando muito dentro do espaço que o governo está nos dando, tá? O que significa isso? Ele já deixou claro que leilões públicos não vão existir mais, então, dentro da Biob, as associadas da Biob já incorporaram isso e já enxergam o mercado sem a comercialização, sem o modelo de leilão público a partir do ano que vem. Bom, aí veio a proposta da ANP. Qual que é o principal problema da proposta da ANP? A ANP, preocupada com a questão do abastecimento, ela criou esse sistema de comprovação de contratação num bimestre de 80% do volume vendido, no caso da usina, ou comprado, no caso de uma distribuidora, no mesmo bimestre do ano anterior, certo? O que acontece com isso? Essa obrigação para que a usina comprove para a ANP antes de vender, porque é uma obrigação, como a gente fala assim, ex ante, antes de eu vender, eu vou ter que comprovar para a ANP que naquele próximo bimestre eu já tenho contratos, certo? Contratos com distribuidoras para entregar para elas 80% do volume. Quer dizer, isso basicamente engessa a atividade do produtor de biodiesel, né? Ele não tem a possibilidade, por exemplo, de olhar o mercado e falar, olha, o mercado não está bom, né? Eu quero procurar outros distribuidores, né? Você cria sobre o produtor de biodiesel uma obrigação de ter que cumprir um certo volume, né? No meu entendimento, essa solução que a ANP trouxe é uma solução que ela provavelmente não vai funcionar, tá? Do lado do produtor de biodiesel. Ela pode, sim, gerar problemas até no abastecimento do biodiesel. Então, a nossa visão é que essa obrigação de ter contratado um volume muito elevado, como esses 80%, ela não é boa. Você tem que reduzir isso, tá? Além disso, ela tem aquele corte, que eu não me lembro direito se é 3%, quer dizer, as usinas com participação de mercado acima de 3% têm a obrigação, as abaixo não têm, certo? As usinas, o setor ele é relativamente pulverizado, nós estamos falando de, acho que 30 e poucas empresas, certo? Muitas vão ficar abaixo dos 3%. E essas empresas, provavelmente, vão ter uma vantagem de mercado relativamente àquelas que ficarão acima, que terão que cumprir os 80%. Tá? Então, nesse sentido, eu entendo que a venda direta por meio de contratos é uma boa ideia, mas a obrigação de você cumprir um volume não é boa ideia. Então, a ANP precisará, no meu entendimento, a ANP, nós vamos mostrar para a ANP que essa regra precisa ser revisada e vai ser muito importante que a própria ANP entenda que, assim, ela quer mudar de um sistema de leilão para um sistema de venda direta, mas com uma obrigação muito elevada para se cumprir do ponto de vista contratual, tá? Além disso, tem a questão da importação, como você falou, né, Nayara? Assim, a preocupação nossa é, evidentemente, com a importação de produtos que são estimulados, são subsidiados de alguma forma, tá? Então, eu acho assim, é uma preocupação enorme para nós, quer dizer, permitir a importação a partir de 2023, mas teremos que buscar uma solução, porque não é só uma questão de permitir a importação. Se nós tivermos um mercado de biodiesel que é crescente, em 2023 ele chega em B15, certo? Só que nós estamos patinando no B10. Se a gente vivenciar essa insegurança, essa falta de previsibilidade, abrir para importação vai acabar com a indústria. Agora, se a migração para o novo modelo funcionar bem, se a gente tiver tempo, por exemplo, eu estou convicto
de que, negociado o modelo ou aprovado, a ANP não consegue fazer o modelo funcionar no dia 1º de janeiro de 2021. Ela não vai conseguir, 2022. A gente vai precisar operacionalmente de mais tempo, talvez ir migrando do sistema de leilão paulatinamente até o novo sistema, né? A ambição da ANP não em desenvolver o novo sistema, mas torná-lo operacional, ao meu ver, não será cumprida até 31 de dezembro desse ano. Então, assim, se a transição for feita de uma forma organizada e sem prejuízos na mistura, não é o que a gente está vendo agora, nós estamos em B10. A meu ver, a gente consegue ir migrando para o mercado mais livre sem nenhum problema, mas com muito atropelo, redução de mistura. Se a gente não resolver a questão tributária, eu acho que o impacto sobre a produção de biodiesel vai ser muito grande e pode desorganizar o mercado. E essa desorganização pode ser no sentido de uma maior concentração de mercado? No início da sua resposta, você citou justamente que boa parte dos produtores ficam abaixo dessa nota de corte. Então, vamos pensar o que pode acontecer, Gustavo. Nós temos, vocês não me perguntaram diretamente sobre a questão tributária, mas tem a questão tributária que ela é uma questão diretamente ligada a isso, né? Com o fim dos leilões, as usinas, independente do modelo, as usinas vão vender diretamente para as distribuidoras, né? Ao vender diretamente, as usinas produtoras de biodiesel, ao vender diretamente para as distribuidoras, entra automaticamente, vamos dizer assim, em vigência, se não houver um novo sistema, o sistema que hoje de diferimento do ICMS, né? Uhum. O sistema do diferimento do ICMS, ele gera um problema para o produtor de biodiesel. Por quê? Porque como ele compra matérias-primas, principalmente o óleo vegetal, de outros estados, ou seja, a usina está localizada no estado, e ele adquire a matéria-prima de outro estado. Ao fazer isso, esse produto vem com ICMS. Vendendo com diferimento, a usina fica com um crédito de ICMS decorrente daquele insumo que ela comprou, certo? Uhum. O que acontece? Se a usina vender com diferimento, ou seja, sem tributar, esse crédito ele tem que ser repassado no preço do biodiesel, porque senão você quebra a usina. Ela vai repassar isso, naturalmente, tá? Bom, mas assim, o sistema ele muda a chave no dia 1º de janeiro de 2022, né? Se as usinas não conseguirem repassar esse ICMS para o preço já de cara no início do novo sistema, elas vão começar a ter prejuízo uma atrás da outra. Então, além de um eventual problema de custo fixo elevado, porque você está com uma capacidade ociosa grande, se ficar B10, se voltar para B13, muda, né? Além desse problema, ainda nós vamos ter um prejuízo financeiro nas empresas. Por quê? Porque repassar esse custo do ICMS, ele não ocorre de uma hora para outra, certo? Ele vai demorar para ocorrer, ainda mais com a mudança completa no sistema de comercialização. Então, há um cenário, sim, de empresas que podem fechar, tá? Então, eu não sei se é consolidação. Por quê? Porque eu não acho que são empresas compráveis, certo? Porque, assim, ninguém vai comprar uma empresa que vai ter um problema de crédito de ICMS, concorda? Vai demorar para o setor aumentar a escala. Então, quem não tiver o problema de crédito de ICMS, ou já tiver bem posicionado a sua usina, ele tende a aumentar a sua capacidade. Só que aumentar a sua capacidade para repor o que foi perdido pode gerar um problema. Tá? Então, nós vamos ter, assim, empresas com problemas financeiros e empresas que, vamos dizer assim, pela situação específica delas, o problema de crédito de ICMS é menor para ela consegue sobreviver, consegue repassar, né? E ela vai crescendo devagarzinho. Então, assim, a gente pode ter um problema de abastecimento de biodiesel, no meu entendimento, que aí agrava o problema do não cumprimento do mandato. Entendi. Essa questão do ICMS está sendo discutida no Confaz, né? Essa discussão já começou, mas também tem a proposta de reforma tributária. Vocês entendem que, assim como está se propondo uma reforma para os combustíveis, o setor de biodiesel também poderia ser contemplado por uma proposta específica na reforma tributária? Bom, a reforma tributária,
são várias, certo? Sim. Existe um conceito, que é um conceito, vamos dizer assim, que eu acho que conceitualmente ele está aceito, porque, vamos lembrar, os combustíveis eles são diferentes dos demais bens produzidos no Brasil, né? Ele é tributado no consumo, diferente no caso do ICMS, né? Diferente do imposto estadual, diferente dos demais bens que são tributados na produção, tá? Então, ele já tem um regime diferente, né? Ele tem toda a parte de substituição tributária, assim vai. Então, o que se discute muito na reforma tributária é o conceito da monofasia, ou seja, você escolhe um agente, esse agente paga todo o tributo e está resolvido. Fiscaliza só um agente, ele paga tudo. Qual que é o problema da monofasia para os produtores de biodiesel? É que, em geral, as propostas de monofasia que existem aí vedam qualquer utilização de crédito. Então, se a empresa tem algum tipo de benefício fiscal por ter instalado a sua fábrica num estado, ou se ela efetivamente tem créditos de insumos, né, quando ela comprou os seus insumos, né, na monofasia ela não consegue aproveitar esses créditos, ela vai embutir tudo no preço. Tá? E como é ela mesma que vai pagar o tributo todo, o conceito ela consegue fazer. Tá? Mas, na reforma tributária, se vier o conceito de monofasia, o que o biodiesel, o que nós na Biov entendemos, é que a gente vai trabalhar para que os créditos sejam reconhecidos. Isso na reforma tributária. Agora, se não houver reforma tributária, nós temos que dar uma solução para essa questão do biodiesel. Tá? E aí é o que você falou, nós já abrimos conversas com o CONFAZ, desenvolvemos uma proposta inicial do produtor de biodiesel ser um substituto tributário, ou seja, ele cumprir o mesmo papel que a refinaria hoje, que a produtora na prática de diesel, gasolina, ela cumpre na parte fóssil, vamos falar assim, né? O biodiesel, as usinas de biodiesel executariam o mesmo papel. Mas esse é um assunto que nós ainda estamos discutindo na Biov, tá? A substituição tributária é uma proposta, mas a gente está olhando outras alternativas, dada a dificuldade de implementação da substituição tributária. Então, eu não consigo dar detalhes ainda, porque nós ainda estamos elaborando essas propostas. Mas, assim, praticamente toda a negociação terá que ocorrer no nível de CONFAZ, então, realmente, a gente vai ter que aprovar, qualquer que seja a alternativa, a gente vai ter que aprovar junto aos estados no CONFAZ. Perfeito. Era? Para encerrar, eu queria saber como é que vocês estão vendo o segundo semestre, se a expectativa é que continue B10 até o final do ano, se vai voltar, se vocês têm esperança de voltar ao B13, e se com essa falta de previsibilidade existe o risco de acontecer que nem aconteceu ano passado, de faltar matéria-prima, porque se achou que ia ter um volume menor e a soja foi toda embora. Assim, a questão da sazonalidade da produção de soja, a gente não consegue resolver, né? Chega lá novembro, dezembro, praticamente toda a soja já foi comprada e quem tiver estocado para esmagar, estoca, quem não tiver, não tem solução, né? Então, se houver uma exportação muito forte de soja, a gente vai ter que ter alguma medida lá no final do ano para importação de óleo ou mesmo importação de soja para processamento, né? Bom, como é que eu estou vendo? É muito difícil a gente saber como o governo vai se comportar, né? O governo ele é formado por vários agentes diferentes. Eu não quero mencionar ninguém, mas a gente sabe que nessa discussão sobre preço de diesel, nós sabemos que tem pelo menos 5 ministérios envolvidos. Então, vocês imaginam as diferentes opiniões que podem ocorrer lá, ou mesmo uma convergência de opinião. Se houver convergência de opinião, ninguém consegue derrubar ou mudar, né? Porque aí 5 ministros decidindo de forma equânime, vamos dizer assim, unânime, ninguém consegue mudar. A sinalização que nós temos é que tivemos B10 exatamente no meio de um leilão, então foi feito da forma da pior forma possível, no meu entendimento, no meio do leilão. Depois tivemos uma sinalização antecipada, quer dizer, não foi no meio do leilão, mas foi uma sinalização muito negativa de manutenção do B10.
nem mesmo uma sinalização de recuperação B11, 12, 13 foi feita, certo? A sinalização é B10. Então, assim, se a gente tomar por base o leilão 79, que foi 10, e o leilão 80, que vai ser 10, a gente não enxerga hoje no governo uma disposição em fazer uma alteração desse mandato, em subir o mandato. Eu acho que o governo pode subir esse mandato caso ele conclua que o preço do óleo vegetal está caindo. Então, na minha visão, ele condicionou o aumento da mistura a uma redução do preço do óleo vegetal. O preço do óleo vegetal é uma commodity, um preço formado no mercado internacional, né? Então, a gente não tem controle sobre isso, então, assim, o governo basicamente está usando uma variável que os produtores de biodiesel não têm controle, a gente está na mão do governo, né? Porque ainda se o governo colocasse uma variável que nós temos controle, dizendo, se vocês forem melhores nisso ou naquilo, a coisa muda, seria outra realidade, mas a realidade não é essa, né? Então, assim, se não houver mudança no preço do óleo vegetal, a chance do governo querer manter B10 é muito grande. Evidentemente, a gente, como setor, não vai aceitar isso, nós vamos fazer o trabalho político necessário para recuperar, visando recuperar o B13 no leilão 81. O nosso trabalho é para recuperar o B13 no leilão 81. De toda forma, eu enxergo um cenário que nós vamos ter aí exportações crescentes de óleo, né? E essas exportações crescentes de óleo, né, poderiam levar o governo a se preocupar com o abastecimento no segundo semestre. Mas eu não estou tão preocupado com o abastecimento, porque o cenário que eu estou vendo hoje é que a gente vai esmagar bastante soja, tá? O mais importante aqui é, realmente, se o governo for manter B10, que ele deixe claro para que as empresas que estão produzindo óleo possam dar destino ao seu óleo. E não demore muito a voltar com o B13, porque nós sabemos que se chegar lá em novembro e dezembro, provavelmente ele não vai voltar com o B13. Então, tem que ser no leilão para comercialização em setembro e outubro, que é o leilão 81. Toco fechado. Mais alguma coisa, Nayara? Não, é isso. Você quer fazer uma consideração final? A consideração final que eu queria fazer é que a gente, como indústria de óleos vegetais e produtores de biodiesel, a gente reconhece a preocupação do governo, a gente entende a preocupação do governo do impacto do biodiesel no preço do diesel, né? Não tem como negar, a gente entende as questões políticas e as questões práticas mesmo do que significa aumento de diesel para a economia como um todo, para a recuperação da economia. O problema é que esse ajuste na mistura ele não pode ser muito longo, porque o ajuste na mistura, no meu entendimento, se ele permanecer por muito mais tempo, nós vamos prejudicar diretamente a indústria de biodiesel. As empresas não terão rentabilidade, vão operar sem retorno, sem rentabilidade, e isso vai levar a fechamento de empresas, vai levar um processo de fechamento e de renegociação de dívida de empresas que não é bom. Quer dizer, você vai destruir valor numa indústria que, na verdade, não tem razão para destruir valor, porque a indústria estava cumprindo o seu papel direitinho. Tá? Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado pelo seu tempo, pela conversa, deu para cobrir bastante assuntos aqui, e o pessoal que está acompanhando a gente até o final desse vídeo, fiquem ligados que semana que vem a gente volta com mais discussões sobre mercado de combustíveis, mercado de gás e mercado de EIP. Um abraço.